Nossa, é bem complicado. Olha só, aqui diz uma coisa, aqui tá dizendo outra, aqui outra. Como é que eu vou entender isso aí? Muito bem, pessoal. Como estamos? Já lemos o livro de Daniel? Quero convidar você a continuar no meu convite. Vai lá, dá uma lida. É um livro pequeno, 12 capítulos, se você em uma semana consegue dar conta. E hoje eu quero te ajudar dando uma visão geral sobre o livro de Daniel, mas inclusive focar naquilo que é o nosso objetivo como estudo aqui, já que o título é 70 semanas, e nós vamos entender um pouquinho mais como que esse livro se desenrola. Gente, se você estiver um pouco assustado com as visões, com os animais, não se preocupe, foque na espiritualidade de Daniel, porque é essa espiritualidade que vai te dar sustento neste momento, em momentos difíceis e quem sabe um dia no futuro na sua vida. Então, vamos lá dar uma olhadinha como é que o livro se desenrola? A gente pode ver que o primeiro capítulo ele trata do cativeiro dos judeus e relata principalmente a questão de Daniel e os seus 3 amigos, como que foi o preparo deles, cada mago, cada astrólogo, cada um que foi levado para participar dessa equipe de assessoria especial do rei Nabucodonosor na Babilônia. Ele tinha que passar por um preparo de 3 anos. E o primeiro capítulo trata desse preparo, como foi, o que aconteceu. No segundo capítulo, a gente tem o sonho da estátua. Nabucodonosor teve um sonho e ele pediu então que essa equipe de assessoria lhe desse o sonho e a interpretação. Ele ficou muito espantado com isso. Daniel conseguiu trazer os elementos que ele precisava. E a estátua, na verdade, é uma revelação de Deus a respeito dos impérios mundiais. Daquilo, e olha, boa parte do que aconteceu na visão já aconteceu na história. Nós temos apenas os elementos finais pela frente. Nós vamos ver agora então o capítulo 3, que fala da imagem de ouro e da fornalha de fogo. Eu penso que Nabucodonosor ficou muito impressionado com a visão da estátua que ele teve e acabou sendo influenciado para fazer uma estátua enorme, uma estátua de 27 metros, equivale a um prédio de 9 andares e de 2,7 de largura, uma imagem enorme. E ele então chamou todos os chefes lá do reino, todos os prefeitos, todos os conselheiros, todo o governo dele para inaugurar essa estátua e fazer a adoração. E quem não se curvasse para a estátua e adorasse seria jogado na fornalha de fogo. Eu penso que Daniel, nesse momento, estava no palácio de alguma forma, porque a gente não sabe exatamente a localização dessa estátua, talvez não tenha sido do lado do palácio, mas nesse momento os 3 amigos de Daniel estavam envolvidos e eles não se dobraram e foram levados para a fornalha de fogo e lá não queimaram. Eles entraram presos, atados, sem possibilidade de fuga, e quando olharam lá para dentro viram 4 homens, os 3 amigos de Daniel e mais um, e estavam soltos andando dentro da fornalha. Um milagre do Senhor de livramento. E é interessante quando a gente pensa, fazendo uma analogia de que o fogo seriam os nossos problemas hoje, as nossas dificuldades. Muitas vezes é nesse momento que Deus nos livra, que Deus nos desata, Deus nos desamarra para experimentar algo novo com Ele. Então o capítulo 3 trata dessa libertação. O rei ficou muito impressionado com isso, honrou esses amigos de Daniel e ao rei e ao Deus de Daniel. No capítulo 4, a gente tem a descrição de um sonho do rei sobre uma árvore. E essa árvore cresceu e muitas aves vinham se aninhar nela e depois ela foi destruída. E acabou que depois disso a revelação foi de que toda essa questão vem em função do orgulho de Nabucodonosor,
No capítulo 4, a gente tem a descrição de um sonho do rei sobre uma árvore. E essa árvore cresceu e muitas aves vinham se aninhar nela, e depois ela foi destruída, e acabou que depois disso a revelação foi de que toda essa questão vem em função do orgulho de Nabucodonosor, de tudo que ele tinha, e Deus o teria colocado 7 anos pastando com a boi. Aqui a divergência se esse fato realmente aconteceu na história, porque não existe esse relato em outro lugar, só que a gente pode ter a certeza que a história sempre é contada do ponto de vista do vencedor, e muito provavelmente essa situação não vai ter relato mesmo em outro local, tendo em vista a humilhação que Nabucodonosor passou. O capítulo 5, ele trata de uma escrita na parede, e aí já se passaram muitos anos, foi com o filho de Nabucodonosor, o rei Belsassar, e ele estava dando uma festa com muitos convidados e usou utensílios do templo para tomar vinho, né, para comer, enfim, estava profanando todas essas questões do templo. Aí, num determinado momento, apareceu uma mão enorme na parede e fez uma escrita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou apavorado, até que então a rainha entrou lá na sala onde ele estava, falou: olha, tem um judeu daqueles que foram cativos, que no passado desvendou muitas visões, sonhos do rei Nabucodonosor, e eu tenho certeza que ele pode fazer isso agora. Então aí Belsassar mandou chamar Daniel, até ofereceu presentes para ele. E vamos lembrar que Daniel aqui já era mais idoso, bem mais velhinho, e ele não estava nem aí para os presentes que o rei falou, mas ele disse: não, eu vou revelar para você o que significa isso. Mene contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E o relato diz que naquela mesma noite o rei foi morto e houve já a invasão pelo Império Medo-Persa. No capítulo 6, a gente tem o relato de Dario, já o rei do Império Medo-Persa. Daniel continuou servindo, Dario se agradou muito de Daniel, e ele queria colocar Daniel como chefe de todos, os assessores do palácio, dos governadores, e essa turma não gostou disso. Olha, parece até relato de política de hoje. E eles foram procurar um meio de colocar Daniel fora do páreo. E o único jeito que eles acharam foi dentro da própria religião de Daniel, das práticas dele, porque ele ia orar todos os dias, 3 vezes ao dia, abria a janela e orava ao seu Deus. O que aconteceu? Eles sugeriram ao rei de colocar um decreto que se alguém fizesse qualquer tipo de oração que a outro Deus ou não ao rei, ele seria jogado na cova dos leões. Daniel nem se abalou, ele continuou fazendo como ele sempre fez, e com isso ele foi acusado, diz contra o decreto do rei. O rei tentou o dia inteiro assim persuadir esses governadores, de que, poxa, Daniel e tal, só que eles disseram: olha, o decreto do rei não pode ser desfeito. Acabou que então Daniel foi levado para a cova, e o rei ficou assim, fez jejum, ele estava assim agoniado de noite. Aí de manhã ele foi, e Daniel respondeu que estava vivo. Nossa, esse rei mandou soltar e ficou muito satisfeito, honrou o Deus de Daniel. E olha que história, a história de fé também lá. Tanto que depois todos aqueles que prenderam foram jogados lá dentro e foram estraçalhados pelos leões. Eles simplesmente, realmente, Deus fechou a boca do leão. E olha, todas essas coisas, todo o relato que a gente vê relacionado a essa fé de Daniel é um relato para nós, é um exemplo para nós de coisas que Deus pode fazer por minha e sua vida. Amém? O capítulo 7, ele está relacionado a sonhos e visões de Daniel dos 4 impérios, e ele fala de um 5º império. Na verdade, ele vai destrinchar, não com base na visão de Nabucodonosor da estátua, mas naquilo que ele mesmo recebeu do Senhor, detalhando mais
essa questão dos impérios mundiais. Então ele vê 4 animais subindo do mar e que são 4 reis. O leão com asas de águia é a Babilônia, o urso com 3 costelas é o Império Medo-Persa, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas é a Grécia, que depois foi dividida entre os 4 generais de Alexandre o Grande, e o 4º animal é espantoso e é terrível, com 10 chifres, e é o Império Romano. Claro que esses animais, ele disse, olha, parece. Então eu penso que essa visão foi bem pesada para Daniel, até pela interpretação de como fazer tudo isso. Assim, ele ficou muito impactado e ele fala, olha, é parecido com algo, né, terreno, para ele conseguir descrever o que ele viu. É muito provável que aqui no capítulo 7 até o versículo 24 a gente já tenha tudo cumprido. Porque essa questão dos 10 reis é bem difícil da gente situar no passado. Existe, sim, interpretação relacionada aos imperadores romanos que perseguiram a igreja no início do século, no início da igreja cristã. Nós temos a possibilidade de interpretar como, quer dizer, existem interpretações relacionadas à Europa dividida e há interpretações relacionadas também ao papado romano. Mas nenhuma delas se enquadra perfeitamente. E a nossa preferência é por entender que esse é um momento futuro ainda na vida. Porque no versículo 25 fala em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E essa constituição de tempos está relacionada à última semana das 70 e está relacionada à tribulação e à grande tribulação. Então, por isso entendo que desses versículos, do 24 em diante, está relacionado ao futuro. No capítulo 8, a gente tem um detalhamento em relação aos impérios. Fala de Antíoco Epifânio, que a gente entende que foi um rei Seleucida que dominou a região da Síria de 171 até 164. Na verdade, ele já tinha tomado lá um pouquinho antes, 175. Mas 171 houve a profanação do templo. Então esses versículos tratam dessa situação de Antíoco Epifânio. Ele queria helenizar toda a região subjugada que ele tinha sob seu domínio. Isto é, ele tinha que tirar o judaísmo dos judeus. E o que ele fez? Ele proibiu o culto, proibiu a alimentação específica que eles tinham, proibiu a circuncisão, proibiu o sábado. Ele acabou colocando a imagem de Zeus lá no templo e sacrificou porcos lá. Quer dizer, ele profanou o templo, deixou os judeus completamente estarrecidos diante dessa situação e alguns zelosos fizeram uma revolta para derrubar e acabar com toda essa profanação. Você pode ler o livro de Macabeus, ele traz essa história. É um livro apócrifo, mas ele é um livro histórico, ele então traz esse relato. Se você ainda não leu Macabeus, você pode ler e vai encontrar essa revolta lá. O que acontece? A gente entende que no capítulo 8, nesta parte, o Antíoco Epifânio atende aos requisitos de cumprimento da profecia. Inclusive, ali fala de 2.300 tardes e manhãs. Então existem várias interpretações em relação a isso, de que teria já acontecido no passado ou que ainda vai acontecer. O que eu entendo que é mais pertinente é que essas tardes e manhãs aconteceram no período que Antíoco Epifânio profanou o templo. Porque se a gente considerar que 171 a.C., o sumo sacerdote à época, Onias III, foi assassinado e que esse teria sido o início da profanação, o início, porque o templo mesmo foi profanado em 27 de dezembro de 167 a.C. Antíoco Epifânio morre em 164. E se a gente olhar de 171 a 164, dá aproximadamente 7 anos. Se a gente descontar os dias
exatamente do início e do fim, né, porque esses períodos não foram exatamente no início e no final do ano, a gente chega perto de 6,3 anos, que equivale aos 2.300 dias. Então a gente entende que esse texto, e Daniel de 8, de 23 a 26, Antíoco Epifânio tem condições de ser contemplado nessas profecias. Então, a gente pode pensar também que é um período do anticristo no futuro. Mas vamos lembrar daquele conceito de tipologia bíblica. Muitas coisas aconteceram como tipo, prefigurando situações do futuro. Então, a gente entende que Antíoco Epifânio, ele é um tipo do anticristo que ainda vai acontecer. Então, nós chegamos no capítulo 9, que a gente tem então uma oração de Daniel fantástica, confessando pecados do povo e pedindo direcionamento de Deus para aquilo que vai acontecer. E ele recebeu então a visão dos 70 setes, que nós vamos trabalhar num capítulo especial para isso, porque é muito específico relacionado ao povo judeu. No capítulo 10, a gente tem a quarta visão de Daniel. Ele relata um pouco da sua experiência, né? Seriam os preâmbulos da visão, porque ele fala que teve a visão de um homem após um jejum de 3 semanas. Ele estava muito angustiado também pelos relatos que ele estava recebendo de Jerusalém, a dificuldade que o povo estava tendo para a reconstrução. E aí no capítulo 10, versículo 12, diz assim: olha, não temas, eu vim por causa das tuas palavras. Fala no 11 que ele é muito amado. Gente, aí fazendo um parênteses de novo, olha como Daniel tinha uma espiritualidade viva, a ponto de virem anjos do céu trazendo visões para ele em relação ao chamado dele, o dom dele, falando que ele é muito amado. Gente, como eu gostaria que isso pudesse acontecer com as nossas vidas também. Você não gostaria disso? Então te aplica, lê um pouco mais sobre espiritualidade, volta na primeira parte dessa série e dá uma estudada na espiritualidade de Daniel como inspiração para a sua vida, amém? Bem, então no versículo 14 do capítulo 10, para encerrar esse breve comentário, diz assim: olha, vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias ainda distantes. Então, nós precisamos sempre interpretar essas palavras ao povo judeu, aquilo que está previsto para os judeus no final dos tempos. Né? Lembrando de atenção que eu fiz, que nós temos os judeus, os gentios e a igreja. E nós precisamos fazer esse olhar considerando esses 3 povos especificamente. Bem, nós vamos então para o capítulo 11, que do versículo 1 a 35 são mais detalhes relacionados à visão que Deus deu sobre o Império Medo-Persa e o Império Grego. Dos versículos 36 a 45, a gente entende que ainda são profecias que não se cumpriram, porque Antíoco não consegue atender aos requisitos descritos a partir do versículo 36. E existe uma correlação muito grande com o Apocalipse, por isso que para entender Apocalipse a gente precisa conhecer Daniel. Nessa parte aqui ele fala sobre um líder mundial, um governo mundial, sobre guerras, sobre dominação dos santos. Fala em Daniel 12, ele continua descrevendo essa visão em Daniel capítulo 12, ele fala dos 3 anos e meio, de novo essa questão dos tempos, da grande tribulação, e como sendo algo que nunca houve desde que existiu nação. Essa grande tribulação vai começar com a interrupção dos sacrifícios diários e pela colocação da abominação da desolação no templo. A gente tem 3 versículos fazendo referência a isso, que é Daniel 7, 25, Daniel 9, 27 e Apocalipse 11, 2 a 3. Então a gente entende que isso ainda é futuro. E aqui quando fala interrupção dos sacrifícios diários,
existe essa questão relacionada que para ter sacrifício diário eu tenho que ter o templo no local. Nós ainda não temos isso, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de ir no Instituto do Templo, lá em Jerusalém, e pude ver, eles não deixam filmar nem fotografar, mas eu pude ver todos os utensílios lá, da forma como estava previsto lá atrás, quando Moisés recebeu a orientação da questão do templo, né? As trombetas, os utensílios, os instrumentos, no tamanho, na proporção. Gente, está tudo pronto, as roupas dos sacerdotes. Falta apenas construir o templo. Falta apenas deslindar uma questão relacionada a domínio e a instalação da questão da mesquita ali, porque hoje nós temos uma mesquita, então nós temos uma autoridade muçulmana trabalhando ali, religiosa. Para que o templo possa ser reconstruído, é necessário que algo aconteça, algum acordo aconteça em relação a essa mesquita ali. Então, assim, é uma possibilidade de interpretação e que vai exigir que um líder mundial faça um acordo naquela região com aquelas pessoas que estão lá, com o povo judeu, para que isso volte a acontecer. Então, vamos observar a brotação da figueira, para ficarmos atentos àquilo que o Senhor tem proposto para o povo judeu, para os gentios e para a igreja. E aí fica o convite. Vamos ler Daniel. Se você não leu, leia, não tenha medo. Comece a ler, porque quanto mais a gente interage com o texto, mais o texto fica claro para nós. Muitas pessoas desistem, leem a primeira vez, não entendem nada e desistem. Nós precisamos, você pega um material, um caderninho e vai anotando, fazendo separações, fazendo os seus esquemas. Depois procura literatura e aí eu quero recomendar assim, muito cuidado com o que você for procurar. Temos muitas coisas disponíveis, temos muitas palestras disponíveis, temos várias visões a respeito da interpretação dessas profecias. Não temos Daniel aqui, com certeza ele, talvez hoje, né, se estivesse aqui, ele entenderia, traria para nós alguma informação a mais. Eu tenho certeza que ele não entendeu boa parte do que ele viu, do que ele recebeu. Enfim, nós precisamos ter discernimento, cuidado, e a minha recomendação principal é que você desenvolva a espiritualidade que Daniel teve, se inspire na forma como ele obedecia a Deus, como ele orava a Deus. É interessante que no capítulo 12 ele fala que o conhecimento se multiplicará, e hoje é o que vemos por aí. A forma, né, quando começou a Revolução Industrial, então nós tivemos assim picos exponenciais de crescimento do conhecimento. Eu até um tempo atrás, nos meus estudos de profecias, houve um alarde muito grande sobre o chip. Que o chip, então, o anticristo vai colocar, enfim, essas coisas. Meus amados, hoje estudando neurociências e vendo o que é possível de fazer, o quanto pode ser feita uma influência sobre a mente das pessoas, eu acho que o chip é algo do passado. Eles estão fazendo experimentos e conseguiram fazer a transmissão de pensamentos sem auxílio de nada. É como se tivesse um Wi-Fi e a outra pessoa percebeu. Eles fazendo estudos a respeito disso, e assim, na medida que a gente vai deslindando com o funcionamento do cérebro, nós vamos descobrindo diversas possibilidades. E existe a possibilidade, sim, da mente humana ser influenciada, sim, de uma forma que ainda não temos isso completamente aberto, mas muito rapidamente isso vai vir à tona, e talvez o chip seja algo do passado. Mas não tenha medo, desenvolva a espiritualidade de Daniel, porque em todas as situações ele recebeu a orientação do Senhor, em todas as situações ele foi livre das consequências das ordens que ele não obedeceu, as ordens humanas de desagradar a Deus.
ele foi fiel ao Senhor, ele não sofreu a punição, ele sofreu sim, sofreu, acho que não dá para dizer sofreu, mas ele foi liberto das situações às quais ele foi colocado pela sua fidelidade ao Senhor. Então seja fiel ao Senhor e ele vai te conduzir a bom termo sempre. Amém, amados? E nós seguimos no próximo encontro para falar sobre os 70 sedes. Até lá! Esse negócio é muito difícil. Olha só, para entender isso aqui, para entender os bichos, não tem condição. Pronto, ó. Até o gatinho quer estudar aqui, ó.